Então, nós vamos começar o sistema de tratamento de água, serão várias aulas e nós vamos passar por todas as fases do sistema de abastecimento de água, ok? Começamos hoje por mananciais e captação, que é o local da onde retiramos a água e de que forma fizemos essa captação, essa retirada, certo? Deixa o Jonas organizar ali. Então, todo SAA, Sistema de Abastecimento de Água, eu vou passar para vocês parte por parte. Não está bem dividido o semestre, está bem legal e nós vamos conseguir passar todo ele devagar. Nós não vamos atropelar. Cada aula uma fase do sistema de abastecimento, certo? Hoje, como nós vamos falar de captação e manancial, nós vamos dedicar mais tempo para entender como tu vai retirar água, que água tu pode retirar, da onde tu vai abastecer, o que tu vai abastecer, certo? Então é uma coisa assim técnica e conceitual ao mesmo tempo, porque nós falamos de uma decisão da onde retirar essa água. É uma lógica. Quando começamos a pensar em abastecer, nós temos que ter a nossa matéria-prima, que é água. Então, todo o início de um sistema de abastecimento parte do pressuposto que eu tenho que ter. Boa noite, Márcio. Eu tenho que ter água disponível em algum lugar para abastecer, para eu trabalhar ela, deixar em condições potáveis aquelas aulas de qualidade da água e abastecer a comunidade, as pessoas, seja lá como vocês querem chamar isso. Então, se vocês pensarem, a gente vive num looping. Qual é um grande problema que vocês vão estudar lá em saneamento 2? Drenagem urbana. Drenagem urbana é a água da chuva ser dirigida ao corpo hídrico. O corpo hídrico, lá da disciplina de hidrologia, nada mais é que a valeta, o local mais baixo, aonde a água escoa. Isso, por muitos anos, escoando água, a gente me perguntando no WhatsApp, por água, por gravidade, vai formando as laterais, o fundo, etc., e vira um arroio, um rio, um canal, certo? Então, hidraulicamente, isso nada mais é que um local mais baixo, aonde a água escoa por causa da gravidade do nosso planeta, a água vai para o local mais baixo e passando, 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 aquilo formou um canal, certo? Só um pouquinho, gente. Então, lá em. Desculpa, porque eu tive que responder um aluno aqui. Lá em drenagem, a gente tenta resolver uma forma dessa água não se acumular e não causar transtornos às pessoas. Então, nós temos inúmeras formas de dirigir ela ao corpo hídrico e vamos estudar vazões, quantidades e tempos disso. Mas daí, o que acaba ocorrendo?
Inúmeros fatores, mas vamos falar uma coisa. Antes de nós chegarmos lá, vamos falar no mais normal, a impermeabilização, tão malfadada. A impermeabilização aumenta o escoamento superficial, que por consequência pode fazer o corpo hídrico sair da calha, transbordar. Esse transbordamento causa inundação, alagamento, transtornos às pessoas. Aonde eu quero chegar? Causa transtorno às pessoas pela cidade estar localizada próxima ao corpo hídrico. Ah, mas a cidade não podia estar longe? Podia, mas quando na antiguidade, seja lá quando foi, as pessoas pensaram em uh, se, se, se posicionar, morar ali. Se tivesse um corpo hídrico, era muito bom porque podia usar essa água. Então, o motivo das cidades estarem perto de corpos hídricos é a viabilidade do insumo, da água. Então, cidades próximas de corpos hídricos têm água. Em compensação, a drenagem urbana pode ocorrer problemas de inundação. Então, se ficar. Como é que é? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, problema para engenharia. Certo? Então, uma coisa vem em relação à outra. Existem cidades distantes de corpos hídricos? Com certeza. Temos que achar alguma forma de abastecer. Então, qual o nosso papel em sistema de abastecimento? O que seria o ideal? O ideal são cidades projetadas. Existem cidades projetadas no Brasil? Pouquíssimas. Pouquíssimas. E as que foram projetadas não deram certo, digamos assim. Porque, aqui, opinião minha, o brasileiro não gosta de coisa organizada. Teve uma cidade projetada aqui no Rio Grande do Sul, foi Capão Novo, que é uma cidade toda perpendicular às ruas, eu não lembro, ruas numa direção são nome de pássaros, na outra nome de flores. É sensacional o projeto. Na década de 90 foi a primeira cidade a ter TV a cabo no estado. Hoje aquilo não deu certo. Por quê? Não sei. Se foi um problema de administração do grupo Capão Novo, não sei. Mas nossas cidades não são projetadas. E são poucas as que são no mundo. Porém, as cidades estão ali. O que cabe a nós? Achar uma forma de destinar a água, proporcionar, na aula de hoje, né, captar achar o local, o manancial, captar essa água. O que a gente precisa hoje? A melhor qualidade possível, jamais será potável, eu vou ter que mais adiante tratar, mas eu tenho que ter a quantidade suficiente para abastecer essa população e considerar perspectiva de crescimento ou não. Perspectiva de crescimento, o que é isso? Nós vamos falar bastante porque eu acho interessante vocês começarem a ter isso em mente. Como a gente faz uma perspectiva para o futuro? Cálculo, ok? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Que cálculo é esse? É um cálculo baseado no passado, tá bem? Economia é isso. Cálculo populacional não deixa de ser uma estatística economia. Tá? O que a gente faz? Hidrologia. A gente estuda o passado, tenta formar um padrão e pressupõe que isso vai se repetir. Então, quanto mais longo for o padrão para trás, a tendência é ele se repetir. Há alguma verdade nisso? Verdade, eu digo assim, alguma regra, alguma lei? Não. Eu não estou dizendo lei legislativa, uma lei física, etc. Não, não há lei nenhuma. Então, temos certeza do que vai acontecer? Não. A gente usa as ferramentas da melhor maneira que podemos, com o estado de arte da ciência hoje, mas uma perspectiva de futuro, olha, é um chute no escuro. O pessoal do IBGE vai brigar comigo, mas assim, temos formas de fazer, mas
Percebam que isso é um exercício de futurologia. A gente pode prever de inúmeras formas, mas ainda é uma previsão. Então, usamos a melhor ciência que temos hoje, mas ainda não é certo. Então, temos inúmeros casos aí de cidades diminuindo a população, cidades aumentando, há sistemas projetados para uma perspectiva e ela não se repetiu. Vou dar um exemplo para vocês. Sistema de Rio Grande. Rio Grande, na década de 70, 80, foi um boom a economia de Rio Grande. Rio Grande era a cidade próspera do estado. Foi feito um sistema de abastecimento de água para 4 metros cúbicos por segundo, 4 mil litros por segundo. Então, há uma captação no Rio São Gonçalo, uma coisa fantástica, um baita de um projeto. A cidade nunca precisou de aquele boom econômico passado, meio final da década de 80 ele começou a encolher, década de 90 encolheu, 2000 encolheu, daí ali por 2007, 2008 Rio Grande estourou de novo. Era a cidade mais próspera, uma das cidades mais prósperas do Brasil, não tinha apartamento, casa para alugar, porque o polo naval estava crescendo, então agora o projeto antigo vai ser usado. Não. Chegou ali 15, 16, 17, você foi o sistema de novo. Então, o que foi Rio Grande? Um exemplo só, que eu conheço. Ela foi projetada numa perspectiva de crescimento que não se realizou. Houve um erro de projeto? Não. No momento que foi projetado, usou-se o melhor que se tinha. Então, muito do sistema, do início do sistema de abastecimento de água, estou fazendo toda essa reflexão aqui para vocês pensarem como eu começo isso. Então, vamos pensar quanto de água precisa e vamos atrás disso. Uma regra básica: mais água superficial, certo? Menos quantidade, comunidades menores, água subterrânea, se disponível, tá? Eu estou falando assim, ó, não é uma regra, é um conceito, uma ideia. Cidades com X população, vamos para superficial. Depois não tem, a gente vai ter que dar um jeito. Pegar mais distante, etc. Vamos dar um jeito. Mas o que é melhor para tratar? Via de regra, a água subterrânea teria um tratamento mais simplificado que a água superficial. Porque a água subterrânea, salvo casos de contaminação tóxica, ela não precisa do tratamento de sólido dissolvido, limpeza dela. A água, teoricamente, não está tão suja. E a água superficial, sim, eu tenho que decantar, vocês vão ver lá em tratamento, eu vou ter que limpar ela e depois tirar as impurezas. Via de regra, a água subterrânea foi filtrada pelo solo. Porém, isso tem exceções. Nessa filtragem, pode ter adquirido propriedades tóxicas de alguma jazida, coisas desse jeito. Ok? Vamos para a apresentação. Eu fiz só uma introdução para vocês se localizarem onde é que vocês estão pisando. Aqui. Certo? Não é muito longo, fiquem tranquilos. Essas aulas são aulas não longas e com muitas imagens. Quando presencial nós conseguimos conversar bastante. No online o pessoal não participa, não está muito disponível, daí se torna mais curto. Então, começamos hoje com o sistema de abastecimento de água, mananciais, que é aonde está essa água, e a captação
dessa água nesse local. Certo? Captação é uma coisa muito simples, mas precisamos entender. Isso aqui, gente, é um sistema de abastecimento de água. Nós vamos estudar até o meio do semestre isso aqui. O que são fases, etapas de um sistema de abastecimento? Temos o manancial, é aonde o nosso produto está, certo? Então, manancial. Captação é onde eu tiro a água. Elevatória é o local que eu bombeio água. É onde tem as bombas, os grupo motor bomba. Eu capto a água e eu tenho uma elevatória, que é uma unidade eletromecânica que transforma energia elétrica em energia mecânica, em força, em carga hidráulica. Jogamos energia elétrica, giramos um motor, esse giro do motor vai gerar uma energia mecânica, uma carga hidráulica, que vai empurrar essa água de um ponto mais baixo a um mais alto. Por quê? O manancial, devido à força da gravidade, sempre está num ponto mais baixo, certo? Então temos, após a elevatória, a adutora de água bruta. Aula que vem falaremos de adutora. Estação de tratamento de água, onde deixamos a água em condições potáveis. Adutora de água tratada. Todo o sistema de reservação da cidade e a rede de distribuição. Esse slide aqui, esse desenho é essencial. Sempre que vocês assistirem essas aulas gravadas, quando vocês forem estudar, tenham isso impresso do lado, vai estudando e olhando. Te localiza o que tu está estudando, que parte que tu está vendo, tá? As pessoas, em modo geral, digamos assim, quem não estudou isso, acha que o sistema de abastecimento é isso aqui, que é a rede dentro da cidade. Isso é uma partezinha. O sistema de abastecimento começa aqui e tem todo esse processo até chegar na rede, certo? A gente tem que achar a água, tem que captar ela, tem que bombear, transportar ela, tratar. Então, tem toda uma ciência nisso, tem todo um trabalho. Mesmo essa rede sendo bastante longa em metros, ela é uma coisa estanque. E isso aqui tem que operar 24 horas por dia. Então, não tem o que é mais importante ou menos, mas o sistema é grande, ok? Tenham isso aqui, um print do lado, assim, impresso, sei eu. Mas quando nós estivermos falando, saibam aonde nós estamos aqui. Isso é um sistema de abastecimento de água. O que vamos ver hoje? Isso aqui. Manancial e captação. Hoje é essa aula. Então, para a elaboração de um projeto de abastecimento de água, é necessário dispor inicialmente de um conjunto de dados com relação à quantidade de água requerida pelo sistema. Então, vocês vão começar um projeto. Bom, dificilmente tu vai partir um projeto do nada. As cidades já estão abastecidas. Cidade nova, ou o sistema está sobrecarregado, vamos fazer um segundo. Partimos do quê? Desses 5 itens. Alcance de projeto, previsão de população, estimativa de consumo, estimativa de perdas e variações de consumo. Isso é a diretriz para fazer um sistema de abastecimento de água. Se começa por aí. A última coisa que tu pensa no sistema, que tu projeta, que tu dimensiona, são as redes. Aquilo que está na frente das casas. É a última. Rede é o fim.
Primeiro eu faço isso aqui. Ok? Alcance do projeto. Para quantos anos? Eu estou fazendo um projeto hoje. Para quantos anos eu quero que ele suporte o meu dimensionamento, todo o dinheiro envolvido, todo o desgaste, todo o esforço. Aqui se fala entre 10 e 30 anos. Projetos urbanos, menos de 30 anos nem se fala. Fazer um projeto hoje para Santa Rosa, ele tem que suportar 30 anos. Eu estou falando de um projeto de abastecimento. Vou achar um manancial, uma captação, fazer tudo. 30 anos, aquilo ali, claro. Vamos a um exemplo. Santa Rosa tem uma perspectiva de crescimento X. É a informação que a gente tem hoje, um exercício de futurologia, mas é o que tem. Tem aquela perspectiva que agora deu uma diminuída, mas ainda se fala da barragem do Rio Uruguai. Aquela barragem estima-se em 10 mil operários. 10 mil operários são 40 mil pessoas, porque são as famílias. Essas 40 mil pessoas, no mínimo umas 40 mil a mais prestando serviço para elas. Ah, mas é lá na fronteira, sim, mas descarrega aqui. Hospital, etc, etc, etc. Então, isso é um fato imprevisto. Talvez o meu sistema de 30 anos vire 10. Outra coisa, sei lá, tem um problema aí, um tóxico radioativo na cidade, a cidade se termina. O sistema fica inútil. Então, projetamos sempre na perspectiva do crescimento calculado. Esse crescimento é uma perspectiva. Quer usar o IBGE? Usa. Quer fazer o cálculo? Faz. Mas existem taxas de crescimento. E essas taxas de crescimento temos que prever. Esse é o cálculo. É uma fórmula de taxa de mudança de população, vamos dizer. Essa é a fórmula, mas o que é interessante? Percebam o que diz a fórmula. População. Vai ser a população hoje. Quantos nasceram, quantos morreram. Então, quanto nasceu, menos quanto morreu. Se der negativo, diminuiu o número de pessoas. Quantos chegaram e quantos saíram. É uma coisa básica. O problema é assim, ó. Para 30 anos, quantos vão ter nascido? Quantos vão nascer? A Europa está diminuindo, gente. As pessoas não têm mais filhos. Quem tem filho tem 1 ou 2. A China é proibido ter o 3º filho. O país está muito cheio. Então, a Europa paga para te ter um filho. Tu é subsidiado, estudo, um monte de coisa. São tudo dados que precisam ser estudados. O Brasil é um Deus nos acuda. Isso aqui tu pega, é uma coisa completamente desordenada. Quanto mais... Quanto pior a condição social, maior a reprodução. Quando deveria ser o contrário, que há menos condição de qualidade de vida. Então, a melhor condição social no Brasil, isso é um dado, a melhor condição social é menor a taxa de reprodução. E a pior condição social é maior. Daí a gente fica... Esses aqui, que poderiam ter, suportar a continuidade, não tem. E esses têm muito. Então, há uma regra nisso? Nenhuma. Não há uma explicação para isso. A explicação é não tem explicação. A maior explicação, falta de estudo. Não é estudo técnico, é falta de consciência, digamos assim. Poxa, eu mal tenho condição para eu sobreviver. Eu vou botar mais 5 no mundo. Aquele pouco que eu tenho tem que dividir em 5. É horrível o que eu estou falando.
Mas o pensamento de engenheiro cartesiano é esse, certo? Isso aqui da população a gente pode filosofar um monte. Se tu pensar a China é um país com muita população como a Índia. O que que você pensa? Muitas pessoas é dividido por muito a riqueza do país. Mas eles pensam diferente lá. Eu não estou falando de lado esquerdo, direito, escambau. Foda-se isso aí. Estou falando de técnico. O que que eles pensam? Eles têm um mercado consumidor gigante. Não é que eles têm muita gente para dividir. Eles têm muito mercado consumidor. Hoje eles são o maior consumidor do mundo. Mesmo que as pessoas tenham uma condição baixa, eles são muitos. Então, a produção mundial é escoada para lá. Eles pensem como mercado. E o cliente sempre tem razão. Eles são os grandes compradores do mundo. Ah, mas a China fica fazendo eletrônico, etc, etc. Gente, isso é uma coisa. Isso é a produção deles. A, o agro brasileiro é chinês. Vai tudo para lá. É lá que tem gente para comer. Entenderam? O lance populacional é a forma como tu pensa. O Brasil tem uma população pequena, 200 milhões. Mas poderia ser um grande mercado consumidor se pensado diferente. Certo? Então, eu estou viajando aqui, estou indo para outro lado, mas vamos lá. A perspectiva populacional, tu vai calcular. Quanto mais tu entender, quanto mais longe for o teu raciocínio, menos tu vai acreditar que o teu cálculo está certo. Mas tu tem que fazer. Então, vamos usar a melhor condição que temos hoje. A melhor. É isso aqui. População hoje eu tenho. Daqui tantos anos, quantos nasceram, quantos morreram? Vamos fazer uma perspectiva. Não quer fazer? Pega no IBGE, taxa de crescimento, e vê, bota vezes ano ali e vê o que vai acontecer. Tu está usando um dado. Tu está calculando baseado num dado, que pode ser o dado mais furado do mundo. IBGE é um dado oficial. Eles também não conseguem ir muito além disso. É o que temos. E, gente, por melhor que for o pesquisador, etc., tu prever o que vai acontecer é loucura. É a pergunta de US$ 1 milhão. Não há como tu prever. Grande parte disso é especulação. Estimativa de consumo. Bom, estimei a população. A partir daí eu vou ter que estimar quanto essas pessoas vão consumir. Olha aqui, ó. Doméstico, comercial, industrial, público, perda, fuga. Eu vou ter que separar, são usos diferentes. Eu tenho uma cidade com 5 mil pessoas que em 30 anos vai ter 6 mil. Tá, mas eu vou ter um frigorífico gigantesco lá, que vai consumir muita água. Três Passos tem um problema assim. Três Passos tem um frigorífico muito grande, que sempre indústria tu pode usar água subterrânea própria. Esse frigorífico de Três Passos sempre consumiu a água subterrânea deles. E há um tempo para cá eles resolveram comprar água. Então todo o nosso projeto de Três Passos era muito bom para a cidade, para o crescimento da cidade. Porém, de um momento para o outro, isso foi multiplicado por 2. O frigorífico consome praticamente o que a cidade consome. E o nosso sistema entrou em colapso. Não chegou a entrar ainda, porque agora está sendo feito obras. Estamos aumentando ele. Percebam, estamos aumentando o sistema, porém, se esse cliente em específico, que pode, ele é um cliente, ele pode desistir do uso, o nosso sistema vai ficar superdimensionado. Então são decisões muito complexas, certo? Então, uso doméstico. Doméstico é o uso das casas. O que se estima no Brasil? 200 litros pessoa a dia. É isso. População vezes 200. População que está morando na cidade. Uso comercial e industrial. Vamos ter que estimar baseado nisso aqui. Mas temos índices lá no cálculo. Tá? Não, tu não vai contar quantos escritórios tem.
mas tu vai ter mais ou menos, que cidade é essa? Uma cidade comercial, uma cidade industrial, uma cidade dormitório, aquelas cidades que as pessoas trabalham em outro lugar, só dormem ali. A gente tem que fazer isso, percebam a complexidade. A gente, eu estou dizendo, não eu, nós, engenheiros, tem que prever, tem que ter uma ideia do que está acontecendo. Uso público. Uso público é a água que a municipalidade usa. Lava ruas, praças, mercado público. Gente, isso é muita coisa. Rega. Pega uma cidade como Gramado. Gramado tem uma vegetação muito exuberante, muito bonita. Isso exige rega. Tem que ser regado isso. Isso não é as plantas estão ali para bonito. Elas têm que sobreviver na estiagem. Eu tenho que prever essa água. Isso é uso público. Ok? Perda d'água. Perda d'água, quando nós chegar lá em rede, nós vamos falar bastante, mas é o grande dodói do sistema. Tá? Vocês vão ver aqui que tem perda física e não física. Se eu conseguir explicar para vocês isso, que vocês entendam e cada um de vocês repasse para duas pessoas, nós começamos a entender melhor. Não estou defendendo, estou explicando técnica. A nossa perda no estado média é em torno de 40%. Meu Deus, 40% de toda a água é perdida. Tem muita coisa nesse cálculo. É muito fácil falar isso. Se eu tivesse 40% de perda real, minhas ruas estariam cheias d'água. Pensa, toda a água que chega na tua casa, tu perde 40%, está escorrendo água nas paredes. Então, se eu tivesse jogando fora 40%, teria muita água nas ruas. Então, a perda não é totalmente física, há muita perda comercial. O que é perda comercial? Aquele cara que é faturado comercial e é residencial, vice-versa. Há muito gato, vocês não têm noção da quantidade de gato. O gato do sistema de água é muito diferente do sistema de energia, porque ele é enterrado. Então, cara, tu tem uma casa lá de 1.000 metros quadrados que consome R$ 100 por mês. É incompatível. Mas como é que tu vai provar que isso acontece? Para te chegar lá, tu vai ter que abrir a calçada, quebrar tudo e achar um cano. Então, existe sim. Eu estou falando e discorde quem achar que não. Existe inúmeros problemas de gato, furto de água, e não é pouco, não é pouco. E são coisas que vão se perpetuando. E aí, lembra aquela balança que eu falei dos que têm pouco filho e os que têm muito? O gato aqui é muito grande. É incrível, gente, isso é um problema Brasil. O gato o furto na, na faixa mais abastada existe. É bizarro, é um troço inimaginável, mas acontece. Então, quando nós chegarmos em rede, eu vou falar mais sobre isso, porque há alguns tipos de obras que se faz visando baixar isso. Mas a perda, isso que vocês ouvem na TV, etc., é tudo isso junto. É cano rompido, gato, é perda comercial. Então tem as perdas físicas e as não físicas. As perdas não físicas são enormes, gente. Pensem, vocês são alunos de engenharia. Um sistema de água ele é todo pressurizado. Está todo sob pressão. Um vazamento me faz diminuir a pressão em algum trecho. Então, isso é detectado. Não, assim, ó, é muito difícil um vazamento não ser percebido. Mesmo que ele seja interno. Tem vazamentos, como a pressão é muito grande, que o tubo rompe e a água vai para baixo, não vai para cima. E acha um veio e some. Mas daí tu começa a entender que aquela, poxa, a água, quando tu tem um sistema, um CCO, que nós vamos ver daqui a pouco, com o CCO tu tem medições de pressão. Sem CCO, sistemas mais humildes, tu sabe que a água lá na casa tal chegava com tal força e a partir do momento ela começou a baixar. Gente, tem vazamento.
Daí tu faz uma varredura com sistemas de escuta, profissionais treinados e é aqui. Cavoca ali achou. Então tem muito isso. Tem como combater as perdas? Devemos. Eu acho que tem aqui o dado, não tem aqui. Mas países com alto índice de controle têm perda de 8%. Nós estamos 40%, é horrível, é horrível. Mas se nós combater a não física, a gente chega nos 25%. De 20 a 25. Minha suposição. Porque é muita coisa, gente. É muita coisa. É de chorar o que tu vê assim. Isso aqui é um concerto, ó, gente. Uma rede rompida. Isso aqui o pessoal escutou com o equipamento, achou o rompimento. Percebam que tem pedras aqui, então um leito rochoso. E tem um vazamento aqui. O que tem que fazer? Corta o tubo, bota uma luva e um tubo novo. Tá aqui o conserto. Na pedra, ó. Isso não é fácil, gente. Ah, fica desabastecido? Fica. Tu tem que fechar registro. Setorizado, tu fecha só um trechinho. Mas se é uma rede de distribuição maior, tu vai fechar uma boa parte. Pode ter tanto vazamento. O que acontece? Tentem entender comigo. Eu tenho reservatórios altos e a água, topografia toda acidentada, a água vem dos reservatórios e abastece. Durante o dia, isso é a lógica, tem muito consumo, então torneiras abertas, chuveiros, etc. O rio botando água, a ETA tratando e os reservatórios jogando água para baixo. Para a cidade, e a água saindo. O que acontece na madrugada? Na madrugada você fecha todas as torneiras, ninguém usa água. E o que o sistema faz? Os reservatórios estão cheios, eles empurram para baixo, não há saída, aquilo fica pressionado, fica uma bomba. Locais que estão mais frágeis, rompe. Outros momentos de rompimento. Estiagem. O solo natural, ele sempre tem um nível do lençol freático. E esse nível do lençol freático deixa o solo estável, pesado, duro. Então, aonde a água está? Está nos vazios, vocês estudaram solos. Momentos de estiagem, como nós estamos tentando sair, termina, os vazios ficam com ar. E ar fica vazio. E o solo fica frágil. Então, isso acontece, é incrível. Cargas mais pesadas acabam rompendo tubos. Porque aquele solo que estava bem estável, não em volta do tubo, abaixo do tubo. Tu nem chegou nesse local. Mas ele ficou todo frágil e rompe. São coisas que tu vai aprendendo no dia a dia. Mas a estiagem acaba maior rompimento. Acaba ocasionando rompimento de redes. Olha esse tubo aqui. Para baixo, estourou. Olha a dimensão disso aí. É um tubo de 350, 400. Concerto na beira do rio. Tubo de ferro. Aqui o que foi? Isso aqui era um registro velho, uma válvula, né? Foi substituída por esse. Pensem, esse negócio aqui fica enterrado, gente. E a gente tem que trabalhar com ele. Esse é o registro, aquele que o rapaz, vocês podem ver, o cara bota um negócio, fica girando um metal. Esse é o registro. Então, tu tem uma abertura ali na rua, uma tampa pequenininha, tu encaixa lá e gira isso aqui para abrir. Aqui o pessoal fazendo um concerto. Isso aqui é o dia a dia deles, gente. É horrível, mas é assim. Isso aqui é um concerto no litoral. Qual é o problema do litoral? O litoral está no nível do mar. Então é tudo areia e água. É tudo inundado. Então, no que tu vai chegar na rede, tá dentro da água. Então, esses tubos aqui, ó, isso aqui é um rebaixamento de lençol freático. Tu crava esses piezômetros, eles têm uma linha,
Olha, eles estão todos interligados, ó. E aqui tem uma bomba. E ela fica puxando a água. Então, o que, que é isso? A bomba tem que ter uma força de puxar muito mais água que chega. Então, durante o serviço, ela está sugando toda essa água, parou, ela para e alaga de novo. É um serviço bem complicado. Perceba que ó, o rapaz está com uma motosserra. Essa motosserra aqui serve para cortar o tubo, para fazer o conserto. É louvável o trabalho desses caras, gente. E eles sabem o que estão fazendo. Aqui tem uma bomba submersível, que a gente chama, que é uma bomba que, olha, que ela está atada aqui, provavelmente ela está presa num guindaste, ela está dentro dessa água e aqui tem um mangote, né, que é um tubo malhável. Toda a água que chega nela, ela joga para cá. Talvez nesse caso aqui os piezômetros não estivessem vencendo e eu estou tirando a água para começar a fazer isso aqui. Lá é muito pior que nós. Compensação, a nossa terra é ruim. Ó, estão botando as luvas e fazendo conserto. Ah, esse monte de gente trabalhando. 5 caras. Sem contar o operador da máquina, etc, etc. 2 caras não fazem isso, gente. Olha o tamanho do buraco. CCO. Centro de Controle Operacional. Isso aqui tem todo o sistema de abastecimento numa tela. Os mananciais. Deixa eu botar uma... Ó, os mananciais. As bombas. Registros. E os setores de abastecimento. Claro, isso aqui é diagramado, ó, os reservatórios. Então, a cidade está jogada ali. E aqui, ó, tem as pressões em alguns trechos. Ah, começou a baixar essa pressão, esse setor fica vermelho. Ó, tem algum vazamento aqui. O operador do sistema, ele liga a bomba clicando aqui com o mouse. Liga essa, fecha a válvula, abre a válvula. Ah, nós temos todo o sistema assim? Não. Aqui em Santa Rosa, por exemplo, a parte de captação lá no Rio tá toda assim já. Não, uma vez tinha um profissional, um funcionário que ficava lá full time. Não tem mais. A gente chama de telemetria. Tá todo parametrizado hoje. Hoje a gente tem profissionais bem mais caros que vão lá consertar isso. Entendeu? O velho medo da população, bom, mas daí não vai ter mais emprego. Não, tem emprego técnico para consertar o problema. Certo? Níveis de reservatório, ó, esse aqui está vazio, esse aqui está cheio. Cheio, vazio. Isso é tudo uma ciência. A gente chama de marcha de serviço. Fazer isso aqui funcionar, gente, por exemplo, se tu me der esse sistema de Santo Ângelo, eu não sei operar. Não sei. Tu entender o sistema. Isso é um sistema vivo. Então, quanto tempo abastece não é tão simples. Qual registro? Tu tem uma marcha de serviço e tu vai entendendo ele. Daí é uma suposição minha. Eu acredito que isso aqui vai ficar muito redondinho quando a gente enfiar a inteligência artificial no meio. Que daí não é mais um raciocínio humano. O próprio sistema vai se dar conta do que tem que abrir, o que tem que fechar quando. Mas, para frente. Aqui está o CCO. São os operadores. E aqui as telas. Ó. O que temos aqui? Todo o sistema. Aqui está só os reservatórios, ó, os níveis. E aqui são câmeras. Por que câmeras, gente? Essas câmeras estão lá dentro do rio. Então tu consegue ver se está saindo fumaça, se faísca. Isso é longe, 15 quilômetros, 20. Não tem ninguém mais lá. Então há um controle por câmeras. Sensores de temperatura, de fumaça, para te conseguir ver, ó, tem uma bomba lá que está estranha, vamos lá ver. Certo? Essa galerinha aqui fica 24 horas fazendo isso. São turnos ininterruptos.
Estimativa de consumo. Vejam as perdas aqui, ó. Áustria, 8,5%. Reino Unido, 16%. Tajiquistão, 12%. São alguns dados. Estados Unidos, 25%. Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que é ruim de água, 31%. Então, quando esse dado é passado, sempre que tu lê um dado de alguma coisa, é importante tu ter um fator de comparação. 40% de perda. Agora, se tu me diz assim, ó, o Rio Grande do Sul está com 40% de perda, mas a Filadélfia tem 25%, tu vai dizer, bom, o quão melhor eles são que nós não estamos tão mal. Agora, no inconsciente coletivo, quando tu diz que o Brasil está com 40%, as pessoas, sem pensar, mas é o que passa, o resto é zero. O mundo inteiro é zero e a gente está com 40%, nós estamos no fim. Não é. A situação não é essa. Tem aqui dados. Aqui eu botei dados de 2002. Gente, larga no Google e começa a pegar índice de perda. Isso dá para fazer um TCC. Pegar índice de perda do mundo inteiro. Vamos pegar os países da ONU, ali 190 países, e vamos pesquisar. Dá para fazer um gráfico. Isso é interessante. Esse dado não tem compilado, juntado. Consumo per capita. Isso aqui é interessante, ó, gente. Como eu falei dos reservatórios cheios, vazios, não há um consumo contínuo. Varia. Isso aqui são dados de Santa Maria. E varia de lugar para lugar conforme a cultura. Percebam, meia-noite o consumo estava... A vazão, né? Isso aqui não é das pessoas, é a saída de um reservatório para um local específico. Não dei muita bola para a quantidade aqui de litros. Porque a gente não está falando de quantas pessoas. Tava 23 litros. Passou 3 da manhã, 6 da manhã chegou em 16, ó. 6 da manhã deu um pico de consumo, foi a 35. As pessoas acordam, banho, café, escova-dente, certo? Daí até meio-dia subiu mais um pouquinho. Chegou em 35. Daí até as 2 da tarde deu mais um pico. Esse pico aqui é meio estranho entender por que é um pico. Então vamos estimar que seja o pós-almoço. E começa a regredir. Ó. Baixa, baixa, baixa até a meia-noite. Aqui tem um pico, que é quando as pessoas voltam do trabalho. Numa cidade maior é perto das 9. Se nós pegar o interior, esse pico está aqui às 18. Então há uma variação. A marcha de serviço tem que ser feita em função disso aqui. Quando os reservatórios têm que estar cheios? Aqui, que é onde eu vou ter o maior pico. Aqui assim eles podem estar quase vazios. Que daí eu começo a tratar e começo a encher ele de novo. Daí vai enchendo, enchendo, enchendo. Eu vou deixar ele cheio só aqui. Se aqui ele estiver cheio, vai estourar. Ele tem que começar, digamos assim, ele tem que começar a encher quando começa a aumentar. Daí eu vou ver quanto ele está perdendo, que ele está demandando água e quanto eu consigo jogar nele. Percebam toda a complexidade disso. O pessoal que trata sem muita... E é uma briga grande que a gente tem, sem muita técnica, eles querem todos os reservatórios sempre cheios. Não é assim que funciona. O reservatório, quando nós estudarmos, vocês vão ver que não é só para juntar água. O reservatório é um controlador de pressão. Conforme o nível dele, é a pressão que eu tenho no sistema. Então ele pode ter menos água quando eu estou demandando menos para eu ter um controle e não ter um excesso de carga. Vazão diária, vazão horária, isso aqui são dois índices, o K1 e o K2. A vazão diária, vazão média diária é obtida dividindo o volume total pelo ano. Então, e a vazão horária é a vazão horária no dia de maior consumo. São dois índices que a gente usa. Então, o que é isso? É aquele plus que tu dá, eu dimensionei o sistema. Tá, mas eu tenho que dimensionar ele para o pior momento. Então, eu vou pegar a maior vazão do dia de maior consumo e a vazão horária do dia de maior consumo. Esse é o pior momento. E daí eu tenho formas de calcular.
A vazão diária média a gente usa 1.2 por norma e a horária 1.5. Por exemplo, sistemas que nós temos um controle há mais tempo de demanda, esses números aqui tá 1.434, é um número bem maior, mas dá muita diferença no cálculo futuro. Então é um número bem mais organizado. Esse 1.2 e 1.5 é norma. Vazão de projeto. Quanto de água eu preciso? Qual a vazão que eu preciso nesse projeto? Então eu tenho 3 vazões. Isso é interessante. Eu tenho 3 vazões. Ó, vazão da captação, estação elevatória e adutora até a ETA. Então, lá do manancial até a estação de tratamento. População, quanto cada um consome, número de segundos no dia, que é para deixar a vazão por segundo, metro cúbico por segundo. Vou multiplicar o K1, que é a vazão diária, alguma vazão específica, que é alguma indústria, alguma coisa grande, e o consumo da ETA. Quanto de água eu preciso para a ETA operar? Vocês vão estudar a ETA depois, mas lavar filtro, etc, etc. Então, essa água vai dar X até a ETA. Da ETA até reservatório. Então, tratei a água até as reservações. Mesma coisa, menos o consumo da ETA. Então, é X menos o consumo da ETA. E a rede? A água que está nas casas. Mesma coisa, a população, consumo, segundos no dia, K1, K2 e específico. Então, esse aqui eu multipliquei por 1.2, esse aqui por 1.2, e esse aqui 1.2 e 1.5. Ou seja, essa aqui é a maior vazão. Como assim? Se lá no início eu estou tirando menos água do rio, para lá no fim na rede eu precisar mais água. Para isso existem esses caras aqui. Geralmente a ideia é fazer o contrário. Captar mais e distribuir menos. Não, o cálculo que a gente faz é outro. Porque eu não estou o tempo inteiro distribuindo. Distribuindo a gente chama rede. Ela não é constante. Eu acho muito interessante nessas aulas presenciais olhar para as pessoas quando tu explica isso que ninguém tem ideia. O cara acha que dimensionar a torneira é um número. Não é. Sem contar que todo esse sistema, gente, tem que funcionar 24/7. 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Sem parar. Ele para. Por problema mecânico, por conserto, isso aí são falhas. Não há como tu ter todo um sistema que nem um avião, que tem um sistema duplo, me faltou o termo agora. Mas ele é feito para não estragar. Mananciais. Vamos lá. Temos 2 tipos. Subterrâneo, a princípio, e superficial. Superficial é retirar água do rio. Batata. Subterrâneo. Posso retirar água? Pode. Só que tu precisa de um documento que chama Outorga do Direito de Uso d'Água. Quem te fornece isso é a entidade, o órgão responsável pelo controle das águas subterrâneas. No Rio Grande do Sul, o Departamento de Recursos Hídricos, DRH. Ele te fornece essa outorga, essa autorização, baseado em legislações. E o que dizem essas legislações? Consumo público? Pode. Uso industrial? Pode. Ah, consumo meu unitário? Não pode. Então, tu pode ter um poço? Pode. Se tu tiver outorga. Tenta a outorga dele. Ah, eu quero irrigar o meu jardim. Beleza, tu consegue a outorga. Ah, eu quero botar na minha caixa d'água e consumir. Não pode. Não é que eles não gostam de ti. A legislação não deixa. Eu já expliquei para vocês por quê.
Porque o ordenamento jurídico brasileiro entende que a saúde sendo grátis, tu tem obrigação de consumir água potável. A partir do momento que tu coletar a água do solo, não tratar ela, consumir ela e tu adquirir uma doença de veiculação hídrica, tu vai ser tratado pelo sistema público. Então, se o sistema público existe um sistema de abastecimento potável, não é justo. Nós poderíamos ter um regramento diferente. Tu consome a água que tu quer, mas tu vai pagar pela tua saúde. Só estou explicando. Não sei o que é certo e o que é errado. Aqui é assim. Vamos lá. Todo mundo fala de tudo que é forma da rodovia autobahn da Alemanha que tu anda a qualquer velocidade. Realmente. Mas não é só isso. Tem agravantes. Se tu passar de 130, tu tá assumindo o risco. Ou seja, tu não vai ser atendido, tu vai ter que pagar pela tua saúde e o seguro não cobre. Problema teu. Entenderam? É muito bonito tu achar, eu ando a velocidade que eu quero. Anda. Mas o problema é teu. A rodovia é toda controlada e acidentou, sabe a velocidade ali, não tem seguro, não tem saúde, não tem nada. Tu assumiu o risco. E se tu chega a bater no outro e matar o outro, daí tu tá ferrado. Homicídio doloso, né? Tu quis matar. Então, o regramento da água subterrânea é esse. Pode mudar? Pode. São leis. Hoje é assim. Por que o sistema público pode e eu não posso? Porque o sistema público obedece inúmeras outras leis. Ele tem que tratar a água, ele manda relatórios da qualidade da água, horário. Não manda toda hora. Ele junta e encaminha para o Ministério da Saúde. O teu sistema, tu não vai fazer isso. Mas é problema meu se eu tomar uma água ruim e ficar doente. Bom, mas a saúde no Brasil é pública. Daí eu não quero pagar pela teu desleixo. Mas a água é muito cara. Bom, isso é outra coisa. Certo? Isso é outra coisa. Caro ou barato? O que eu posso dizer para vocês? A água é barata pra caralho. O problema é que a gente tem a cultura de usar muito. Mas custa 1.000 litros, R$ 5. 1.000 litros. Essa garrafa aqui eu paguei 3. Tem 500 ml. Certo? Nosso costume é usar muito. Isso é outro TCC que dá para fazer. Levantamento do custo da água. Daí não vamos conseguir muita coisa. Pela internet nós conseguimos muito, mas vai dar um trabalhão, porque tem inúmeros idiomas. Mas a gente consegue. Quem gosta de pesquisa está convidado. Aqui é a legislação toda do manancial subterrâneo. Tomada d'água, tipos de captação, tá, gente? Nós vamos explicar como são feitas as captações superficiais. Então são desenhos e eu vou dar uma explicada geral, porque isso aqui, cada caso é um caso, então a gente faz um apanhado geral para vocês entenderem. Geralmente a gente usa uma válvula de pé e crivo. Isso aqui é uma válvula de pé pequenininha para vocês entenderem. Ela fica de pé e um crivo é uma espécie de uma cesta. Nesse caso é isso aqui, ó. Os crivos, conforme quanto maior o sistema, maior o crivo. É uma cesta para não puxar galho. Um sistema de bombeamento robusto, ele puxa tronco, galho, etc. Nós já abrimos sistemas de bombeamentos que no rotor, hidráulica, rotor da bomba, tinham pedras desse tamanho. Eu tenho na minha sala várias pedras que saíram dos rotores lá. Ele é muito, muito potente. Então ele puxa e vai trancar. Galho. Tu não tem noção do que esses rotores fazem com galho. Ele mói. Então o crivo tem a intenção básica de dar uma filtrada. É uma grade. Certo? E tem que trocar os crivos. Em momentos de enchente, os galhos vão batendo e quebrando ele, entorta tudo, joga fora e faz outro. Bom, uma barragem de nível. Isso é uma forma de captação. Isso aqui é Santa Rosa, tá, gente?
que é uma barragem de nível? É que a água passa por cima dela. Vou desenhar aqui. Ó. Aqui. Aqui está o rio. As duas barragens de Santa Rosa são barragem de nível. O nível do rio está aqui. O tubo que eu estou captando está aqui, digamos. Qual é meu interesse? Nenhuma bomba pode funcionar com ar. Sempre tem que estar cheio d'água. Então ela funciona afogada. Se ela puxar ar, ela queima. Então eu faço uma barragem de nível. Qual é meu interesse? Que jamais a água passe abaixo da bomba. Eu tenho uma barragem aqui que a barragem de nível está 1,5 m, o rio tem uns 5 metros de altura. Tu nem vê ela, só na estiagem. Agora deu para ver a barragem. Essa aqui é outra. Essa barragem tu vê sempre. É uma barragem que tem uns 40 anos para te ver a robustez da estrutura. E essa barragem aqui, a água sempre está passando por cima e a captação está por aqui assim. Bah, que coisa suja, gente. Isso aqui é beira do rio. Limo, sim, tem que ter limo. Isso é uma coisa viva. As pessoas imaginam que isso aqui é tudo azulejo, né? Isso aqui é a beira do rio. Então, a barragem de nível tem esse objetivo. Essa barragem aqui, ela foi feita assim. Ó. Então, ela mantém esse nível aqui e a água desce aqui. A vazão que está chegando está saindo. Canal de derivação é isso aqui. Qual é o interesse do canal de derivação? Se eu tenho a captação aqui, tudo que é tralha que está vindo na água, a bomba puxa. Se eu faço esse canal, o bombeamento está aqui. Ó. Percebam que tem um canal no contrafluxo, mas por vaso comunicante, o nível de água daqui e daqui é o mesmo. Está tudo aberto. Só que os galhos, as folhas, etc., vão passar reto. E aqui vai vir só água. Claro, um pouquinho de sujeira, mas bem menos. Isso é um canal de derivação. É uma solução muito interessante, muito simples para captação e evitar maiores transtornos, sujeira, etc. Torre de tomada, lá no meio do corpo hídrico, um corpo hídrico robusto, eu vou construir uma torre e vou pegar água lá e vou bombear. Quando eu decido sobre uma torre ou um posto de derivação? O local, isso não tem regra, gente. Quando tu vai construir um sistema, tu vai estudar ele, tu vai estudar todos os tipos, fazer visitas e vai optar, isso é uma decisão do projetista, como tu vai fazer a captação. 3 passos, nós estamos ampliando a captação lá onde o sistema ficou pequeno. Então estamos fazendo um bombeamento novo e não vai ser mexido na barragem. Porque o projetista entendeu que aquele volume de água naquela cota é suficiente, eu teria fluxo para sugar mais. Projeto. Como você faz captações conforme as margens? Margens estáveis. Tu coloca a válvula e a tubulação. Isso aqui chamamos de sucção, que é até 5 metros, às vezes você usa até 7,5 hidráulica. E o recalque, daí é a força que a bomba tiver. Margens sujeitas à erosão, tu vai ter que fazer uma proteção, captação, sistema de bombeamento, recalque. Margens estáveis, ó, muro. Percebam que aqui tu usa engenharia. Tu acha soluções, certo? Não existem exemplos práticos, exemplos em livros, mas tu tem que achar a tua solução. Tu tem que achar como fazer. Leito rochoso com lâmina líquida muito baixa. Então aqui está o fluxo de água. Uma barragem de nível, ó, gente. A água está fazendo assim. Fez a barragemzinha, a água passa por cima e eu estou captando aqui. Quanto menos água vier, vai estar nesse nível aqui, porque a barragem vai segurando. Se tem uma vazão muito grande, um momento chuvoso, é mais água por cima. Leito arenoso com lâmina líquida muito baixa.
arenoso é complicado. Mas o que tem aqui, ó? Tá aqui o leito, um canal pequeno. Tu fez uma barragem com enrocamento. Enrocamento é pedra, pedra, certo? E um canal de derivação, porque se eu fizer a sucção aqui, eu vou puxar areia de monte. Então eu evito, a areia é muito corrosiva nos tubos. No bombeamento, então, é muito tempo bombeando, aquela areia vai comendo. Se vocês lembrarem lá da hidráulica, a cavitação, que são pequenas bolhas de ar que explodem, com o tempo corroem os rotores. Imagina o que a areia faz. Então, tem que tomar muito cuidado em leitos arenosos. Como proteger esse sistema de bombeamento? Leito arenoso com lâmina líquida muito baixa, barramento com vertedouro. Gente, é a mesma coisa, ó, só que em vez de barramento, foi feita uma barragem com vertedouro, com uma escotilha, uma comporta, certo? Ah, mas isso é muito pequeno, um rio grande eu não posso fazer. Claro que não, mas daí tu vai fazer uma barragem maior e vai fazer uma captação ao lado. Tu vai adaptar. Aqui são exemplos, modelos de captação. Leitos rochosos, olha que interessante, um tubo perfurado. O leito é rochoso, é estável. Eu boto um tubo perfurado e faço a sucção. Leito arenoso, mesmo problema. Ó. Aqui está o leito. Ó. Faço uma casa, um poço seco e vou captar a água aqui. E fazer uma proteção para vir o mínimo possível de areia. Aqui na nossa região nós temos solos argilosos. E tem muita areia nas captações. É incrível como tem areia. Essa areia vai corroendo a tubulação. É incrível o que a areia faz no metal. Cursos d'águas maiores, ó, gente. Só para entender, isso aqui é o rio, ó. Tá? Então, tem um poço seco com bombeamento, uma passarela superior e aqui tem entradas, ó, como se fossem buracos nos poços que conforme o nível de água, a sujeira, tu abre um, abre outro, por esses volantes de manobra. Então tu abre esse, ou abre esse, ou abre esse, e aqui está a válvula de pé com crivo. Suga e bombeia. Captação em reservatório de acumulação. O rio. Percebam, isso aqui é um reservatório, é uma caixa. Tá? Eu tenho níveis de comportas locais que a água entra e eu mantenho isso aqui cheio da água no nível que eu quiser para fazer o bombeamento por aqui. É uma caixa na margem, que é um fosso, um poço. E por que é interessante ter essas comportas em vários níveis e mais alto? Igual caixa d'água, lá embaixo deposita muita sujeira. Então eu capto água na parte superior. Mas eu não posso ter só essa, porque se o nível do rio estiver aqui assim, eu tenho que captar ainda. Então eu tenho vários níveis. Isso tudo manual. Nada impede do tempo nós termos tudo com portas elétricas e um sistema de controle de nível que ele vai entendendo. Ó, o nível chegou aqui, eu fecho aquela, abro essa. Tudo uma questão de programação. Esse é o futuro, né, gente? Futuro não, isso é a atualidade. Isso é uma tecnologia que está disponível. Não precisa muita coisa. É uma questãozinha de if ali. Se está nesse nível, abre o outro. Aqui, ó, acho que agora é só imagens. Essas são as bombas de recalque de Santa Rosa. Isso aqui vem do rio. Ih, apertei errado. E aqui vai para a cidade. Essa aqui é a segunda. Mais ou menos aqui vem do rio e vai para a cidade. Por que duas? Porque ou opera uma ou a outra. Sempre há uma reserva. Esse motor aqui, a gurizada vai entender, tem 750 HP. Esse tem 500.
É muita força. Esses são os quadros de comando. São os equipamentos elétricos que transformam a energia na potência que os motores exigem. Isso aqui é a barulheira. Ah, é molhado assim? Sim, gente. Isso aqui é um... Percebam... deixa eu limpar aqui. Percebam esse caninho aqui, ó. Esse caninho aqui tá jogando... Isso aqui é a bomba, tá? Isso aqui é o motor. Ó, motor, a bomba tá aqui. Então, motor, bomba. Essa bomba aqui, ó, esse caninho aqui fica jogando água dentro do rotor para resfriar os mancais. Então fica escorrendo água. Nesse caso aqui estava escorrendo muito fora. Tem um canalzinho para estar menos sujo. Mas é um sistema... Claro, os cabos aqui estão tudo protegido. Isso é tudo isolado. Rotores. Esses são os rotores lá da hidráulica. Isso aqui está dentro da bomba. Ele girando a 3000 HP, 3000 RPM, 3000 rotações por minuto, faz a água ter certa carga. Nesse caso aqui, ele manda a água a um desnível de 140 metros e 8 quilômetros de distância. Então, de carro dá 15 quilômetros, mas a tubulação não segue a rua, né? Ela vai reto. Então, essa tubulação aqui, essa rede aqui, manda água para a cidade. 8 quilômetros é o trecho, 140 metros de desnível, em torno de 200 litros por segundo. É o que esse equipamento faz. Esse aqui a gente chama de adutora velha. Foi o primeiro sistema feito em Santa Rosa. Nós já estamos no terceiro. Esse sistema era outra forma de projetar, outra tecnologia, outra ideia. Então, esse aqui está bem acima do rio. A gente trabalhou diferente. Eu digo a gente, a engenharia trabalhou diferente aqui. Teve outra tecnologia. Colocamos algumas bombas dentro do rio menores que jogam água para cá, que essa joga para frente. Nessa época aqui não se tinha essa ideia, então ele está abaixo do rio. É um poço mais fundo que o rio, que a água chega do rio por gravidade e essas bombas aqui fazem o serviço de mandar para a cidade. Mandam a mesma distância, a mesma diferença de nível, porém uma vazão bem menor. Não é 200 litros, essa aqui chega no máximo a 80. Só que é um sistema totalmente diferente. Hoje em dia completamente fora de norma, é uma barulheira isso aqui. Só que temos um sistema novo. Faz sentido destruir esse? Deixa ali. Vai que um dia dá um pau naquele outro e precisa. Então a gente mantém isso aqui, testa ele está funcionando. Mas não faz o mínimo sentido tu ir ali derrubar. Deixa. Ele não é usado. Aqui a bomba de 750, né? Motor, bomba, sucção, né? Recalque. 2010, essa foto tem 12 anos, que loucura, gente. Tá errado isso aqui. Isso aqui foi 2013, eu acho. Esses cabos aqui tem 1 polegada cada um. 2,5 cm. Isso aqui é um sistema de recalque, que a gente chama, né? De empurra água. Qual é o interessante dele? Percebam a quantidade de parafuso que tem nisso aqui. Para que tanto parafuso? Para suportar a pressão, a carga hidráulica. Há como comprar peças disso? Muito difícil. Essas peças, claro, tu tem que comprar porque tu tem que usar, mas tu manda, tu encomenda na dimensão que tu precisa. Tu não tem no comércio um equipamento desse, até porque não tem uma saída tão grande de alguém vá produzir. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é uma inundação numa cidade aqui da região, que durante a inundação o transformador que estava aqui queimou. O que o transformador faz? Ele recebe a energia numa voltagem X e ele transforma para uma voltagem... Lembram lá da eletricidade?
quanto maior a voltagem, mais longe a energia vai. Então ela parte da hidrelétrica numa voltagem tri-alta e vão tendo rebaixadores. O último é o transformador, que transforma para a voltagem que os equipamentos conseguem funcionar. Aqui, alagou, mas não molhou o transformador. O que aconteceu é que ele queimou, um raio, etc. Mas não tinha como esperar baixar o nível para botar um novo, porque a cidade estava desabastecida. Então entrou-se com uma máquina e você colocou um transformador novo lá no local, aqui, para conseguir abastecer. Percebam que são coisas diferentes. A inundação não estragou o transformador. Foi o evento climático temporal. Mas a inundação tornou difícil chegar ao transformador ali. Ó, tá lá a máquina, ó, tirando o velho. Colocando o novo. Esse transformador foi colocado aqui. Daí. Ah, na água, gente, isso aqui não tem água aqui. A água tem aqui embaixo. Ali está isolado. Tanto e tá dimensionado da forma correta, que numa inundação o transformador ficou lá em cima. Isso é um dimensionamento correto. Ele não pode molhar. Na verdade, ele não pode molhar os bornes, que é isso aqui. Se tu molhar o transformador até aqui, não é recomendado, mas poderia. Ele não ia explodir. Aqui um conserto de uma bomba, motor, uma captação, né? Bomba e aqui a saída. Tem um cone aqui. Outro conserto. Esse aqui é o mesmo conserto, gente. Esse aqui e esse aqui é o mesmo, ó. Tá aqui a escada. Então, aqui em cima, ó, tem esse tubo que vem para cá, que é esse aqui. É uma captação superficial, é basicamente essa disposição aqui. São bases para instalar os motores e os motores ligados em bomba. Nesse caso aqui, ó, aqui não está sendo usado. Essas aqui está sem motor, mas as duas estão ligadas na mesma tubulação. Aqui é um problema bem crítico, porque tem um local sem motor. Provavelmente foi para conserto. Isso aqui é uma adutora de água bruta, certo? Percebam a complexidade. Tu tá fazendo uma rede de 7, 8, 10, 15, 50 quilômetros e tem que encaixar essa tubulação. Uma tubulação pesada, uma tubulação robusta, não é um encanamento, é uma coisa grande. Então, é muito complexo e a construção disso é muito interessante. Só quem passou por isso sabe. Lá na Corsã, os colegas que trabalham na manutenção, na operação, eles não é separado. Obras novas de manutenção. O pessoal da manutenção da operação não tem noção do que é a obra. Da complexidade que é tu comprar essa peça no ângulo certo e esse ângulo certo do projeto ser compatível com a realidade. É muito complexo. Olha a quantidade de parafuso, gente. O pessoal que monta isso aqui, a gente chama de montagem, é muito específico, são pouquíssimos que fazem isso. São terceirizados, não são funcionários. Mas é muito pouca gente que sabe fazer isso. E tem habilidade de encaixar. Percebam, tem que ter uma máquina segurando a tubulação para te encaixar qual parafuso antes, qual depois, quantos parafusos eu vou botar aqui para encaixar aqui. Isso é só um cantinho. São 30 quilômetros, 20. Ah, vídeos não tem nada. Deixa eu... Falei que não era muito comprido. Certo, gente? Bah, ó, 8h30. Falei demais, não era para ser tanto essa aula. Tem alguém aí ainda? Não, tem.
Mas acordam, hein? É só dar uma chacoalhada que acordam. É, deixa eu ver uma coisa aqui, gente. O que que tem semana que vem? Essas aulas ficam muito curtas online porque o pessoal tá ali comendo pastel. Acho que é esse aqui. Semana que vem nós vamos mais adiante. Semana que vem, adução e reservação são as adutoras e. Ah, que porcaria que eu fiz aqui. As adutoras e os reservatórios. Daí depois nós vamos pro tratamento. Bah, eu tenho que avisar o Matheus que dia 18 que ele vai dar aula para vocês. O Matheus está lá na Itália. Vocês vão ter aula da Itália. Acho que ele vai estar na Itália ainda, não vai ter ido a Portugal. Dia 18 de 4. O Matheus foi. Não chegou a ser colega de vocês, mas. Formou agora. Formou e foi embora. E ele foi um cara que fez um TCC muito interessante sobre dessalinização, que eu acho importante ele passar esse conhecimento para os demais e importante para vocês também por dois motivos. Entender sobre dessalinização e ver aonde pode chegar um TCC. TCC legal. Não é só uma coisa pro forma para se formar. O TCC dele ficou muito legal. Tomara que tenhamos mais assim e consigamos trazer mais alunos para falar para vocês. Tá bem, gente? Vou liberá-los mais cedo. Não briguem comigo, não fiquem tristes. Bah, que tristeza. É, ali ó, só vem uns tá certo, boa noite. Tu só diz assim, vou liberar, tchau, tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, Gabriel, um abraço. Vou acordar a galera aqui, vou jantar. Até segunda, Ana.